O Estadão divulgou um balanço feito pelo DIEESE das greves em 2019. O número de paralisações no serviço público e na iniciativa privada caiu 23% na comparação com o ano anterior. O levantamento mostra também que, após crescimento constante entre 2009 e 2016, as greves perderam força nos últimos 3 anos. O jornal diz que, abre aspas, vários foram os fatores responsáveis por essas mudanças. O principal deles foi a reforma trabalhista, que secou os cofres das centrais sindicais. Amém, né? Diz o jornal, abre aspas, como essas entidades tiveram de ajustar seus orçamentos para se adaptar à reforma trabalhista em 2017, que suprimiu parte de suas principais fontes de financiamento, o volume de recursos que repassavam para os pequenos sindicatos foi reduzido drasticamente. Daí, portanto, uma redução no número de greves no setor, especialmente no setor público, Adriles. Perfeito. A gente sabe que a máfia dos sindicatos, o ataque à máfia dos sindicatos é um dos grandes feitos desse governo, né? Porque a máfia dos sindicatos realmente colocava seus interesses próprios egoístas para além do interesse do trabalhador. O interesse do trabalhador é ganhar dinheiro, ganhar dignidade através do seu emprego e exercer sua liberdade, sua cidadania através do seu trabalho, através do seu emprego. Quando os sindicatos se apossam do dinheiro do trabalhador através de impostos exorbitantes, estabelecendo dificuldades entre empregadores e empregados, os sindicatos são exatamente o principal inimigo do empreendedorismo. Quando eles obrigam, de alguma forma, abjeta, que um trabalhador, que um empregador pague quase 3 vezes o preço de um empregador pagar quase 3 vezes o valor de um trabalhador, é exatamente esse o empecilho que o sindicato faz, que uma máquina estatal exacerbada faz, que impeça que o empreendedorismo grace. Quando eu falo em empreendedor, eu falo em sorveteiro, em dono de padaria, não é em empreiteiro. Ou seja, quando tem um sindicato atuando contra o próprio trabalhador, as coisas vão de mal a pior. E quando você elimina o poder desses sindicatos e gera uma reforma trabalhista que gera maior flexibilidade de negociação entre trabalhador e empregador, as coisas melhoram. Sem sindicato, tudo melhora. Zé Maria Trindade. Ô Silvio, eu acompanhei aqui a votação da reforma trabalhista, né, da mini-reforma trabalhista. Eu te confesso que eu não acreditava na possibilidade de aprovação, porque isso sempre foi tabu aqui no Congresso Nacional. Quem pensava em falar a palavra reforma trabalhista tinha o nome colocado no poste como traidor do povo brasileiro, né? Mas a situação chegou a um ponto que os próprios deputados entenderam que era preciso mudar. Acompanhei os debates, não havia ninguém, olha, hoje eu não conheço ninguém que não tenha uma história para contar de injustiça na Justiça do Trabalho. Lá, depois, eu nunca me esqueci disso, um dono de uma padaria em São Paulo, em que ele perdeu uma causa de 380 mil reais, uma padaria pequena de bairro. E aí ele já estava meio descontente, perdeu 380 mil reais. Aí ele foi e decidiu entregar a padaria ao ex-funcionário como pagamento da causa trabalhista. E o funcionário falou assim, não, eu não quero não, você está doido, pô. Assumiu uma situação dessa e o juiz não deu. Então, assim, leiloou e tal e não pagou, evidentemente, a causa trabalhista. Então, não há quem não tenha uma história para contar. A reforma trabalhista foi importante, mas nessa questão dos sindicatos, esta definição do fim do imposto sindical obrigatório foi fundamental para um choque de realidade do sindicalismo brasileiro. Eu sou defensor de sindicatos. Acho que é preciso, sim, ter sindicatos. Sou um defensor do direito de greve, que nem precisaria estar na Constituição. Todos têm direito de greve. Só em 2017 que o Supremo decidiu que a greve armada não, mas inclusive serviço público, né, serviços essenciais devem ser regulamentados, tem o direito à greve. Só que a greve, esse termo, foi sequestrado para chantagens e para negociações políticas. A greve se transformou nisso. A greve é uma situação grave, tão grave, que aprendi no Tribunal TST, aqui, Tribunal Superior do Trabalho, a greve é a suspensão do contrato de trabalho. Daí, a impossibilidade de demissão. O contrato está suspenso, né, de tão grave que é. E foi banalizado. E banalizado muito no serviço público. Por quê?
porque os dias parados não são descontados, todo mundo tem estabilidade, e muita gente entrava de greve e ia para a praia, ia curtir os dias paralisados. E o povo é que ficava sem ônibus, o povo é que ficava sem o banco estatal, né? E fazer de conta que isso era importante para eles, importante para os dirigentes sindicais. Nós estamos agora num choque de realidade, os sindicatos terão que entender que precisam defender uma categoria, e aí sim, as pessoas vão se filiar ao sindicato e ter orgulho de participar do sindicato e pagar a mensalidade e discutir o sindicato. Esta é a nova realidade. Os sindicatos estão acabando, vários aqui já entregaram os prédios e vendendo prédio porque acabou essa mamata, essa coisa clientelista dos sindicatos antigos. Zé Maria, eu acho que há necessidade, sim, de um mínimo de sindicatos. Sindicatos é igual Estado inchado, o mínimo possível, o Estado o mínimo possível para trabalhar a vida do cidadão. Eventualmente, eu acho que os países que têm maior legislação trabalhista são justamente aqueles que têm menos empregos. Se a gente pega nos Estados Unidos, você tem sequer uma justiça do trabalho, você tem uma justiça comum. Ou seja, o que os sindicatos, a máfia dos sindicatos, a máfia inchada dos sindicatos, que é um sintoma de um Estado inchado, promovia aqui excesso de direitos e emprego nenhum. Ou seja, a gente tinha uma massa imensa de desempregados, cheias de direitos e nenhum dinheiro, graças, sobretudo, à máfia dos sindicatos que se instalou no Brasil durante décadas.